Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Dando início aqui a mais uma aula, nossa terceira aula de missões 1 e 2. Já oramos como é costume. Graça e paz, amados. Boa noite. Amém. Boa noite, graça e paz. Graça e paz a todos. Hoje nós estaremos dando continuação sobre os assuntos da apostila, onde eu parei. Hoje, a pauta de hoje será em especial Batalha Espiritual, e nós estaremos iniciando aquele livro Assim Está Escrito, e também a visão missionária da Bíblia. Mas, a partir de hoje, nós vamos trabalhar em especial naquele livro, tá bom? Então, como é costume, as nossas aulas são gravadas, para que a gente possa estar depois ruminando sobre esse tema e abençoando outras pessoas para que eles também conheçam mais sobre esse assunto e sobre esse material. Tá bom? Hoje eu estou aqui no novo formato, estou num outro lugar, em virtude do problema que deu no meu computador, eu tive que remanejar aqui, então hoje vai ficar um pouquinho diferente a nossa aula, mas a gente vai prosseguir. Tá bom, meus irmãos? Então vamos ler um texto bíblico, irmãos. Um texto bíblico que está em Lucas, capítulo 24, do versículo 46 ao 47. Eu quero ler com vocês. Alguém pode ler para mim esse texto? Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 46 e 47. O autor do livro Assim Está Escrito, nosso querido irmão Henry Cornell Goerner, ele vai começar o seu livro fazendo a citação desse texto. Então, até mesmo em virtude da citação que ele faz, eu gostaria de estar lendo esses versículos. Posso ler? Por favor. Ele disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Amém. Aqui, Jesus está dizendo, assim está escrito. Na minha versão diz, está escrito o que o Cristo haveria, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar. Mas na maioria das versões, principalmente as mais clássicas, dizem essa frase, assim está escrito. E o nosso querido irmão Henry Cornell Goerner, ele comenta que a proposta dele, ao escrever esse livro, Assim Está Escrito, e fazer esse tratado de missões, e ele, inclusive, na sua obra, ele prestigia o seu mentor, ele prestigia um pastor que é o W.A. Carver. Ele até coloca logo como uma dedicatória, meu amado professor, profeta e estadista do reino, que mais do que qualquer outro na sua geração tem discernido e exposto o tema da Bíblia. Então, na realidade, ao escrever esse livro com aspecto missionário, o motivo missionário nas Escrituras, assim está escrito, o nosso querido irmão Henry Cornell começa com essa citação. Ele faz essa defesa logo no seu prefácio, mostrando que o propósito dele é passar parte do que ele aprendeu com o seu professor. Parte daquilo que ele foi abençoado pelo W.A. Carver. Então ele quer deixar como um legado também a outras gerações. Por quê? Porque a Bíblia, do começo ao fim, falará do tema missionário. Falará do tema da evangelização. E principalmente missionário. Então, ele deixa isso claro aqui no início do livro dele. Por essa razão, eu quis ler. E também eu gostaria de ler o outro texto, que aqui, essa citação se encontra quando Jesus aparece aos discípulos. Mas um pouquinho antes, Jesus também
vai ao encontro de 2 discípulos que iam para Emaús, estavam no caminho de Emaús. E um deles se chamava Cleopas, o outro nós não temos o nome. Jesus também faz algo bem curioso. Leia para nós, Gil, o versículo de número 27. Aliás, leia do 25 ao 27, por favor. Ok. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus também faz um apanhado no Velho Testamento, em tese nas Escrituras. Ou seja, irmãos, podem ver que todo o ensino de Deus tem a ver com as Escrituras. Nada está sem essa conexão. As Escrituras são a base do ensino de Deus para todas as gerações. E as Escrituras é a base de missões. O motivo missionário da Bíblia, poderíamos resumir que é a proclamação das Escrituras para todas as nações, para todos os povos, para todas as vidas. Quando essas pessoas forem ministradas pelas Escrituras, pelo poder de Deus, elas terão clareza da vontade de Deus sobre elas. Então, deixo aqui essa breve leitura e vamos, então, continuar trabalhando sobre os assuntos que nós tínhamos parado na última aula. Tá bom, meus irmãos? E agora aqui eu vou abrir para vocês aqui, só fazendo um acréscimo. Na semana passada, irmãos, eu fiz vários apontamentos, nós trabalhamos um pouco sobre alguns conceitos, algumas ideias, e deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, né? Sobre aquela frase que eu até mencionei da missionária Durvalina Barreto Bezerra, do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro, que todo coração sem Cristo é um campo missionário. E depois, quando eu falei com vocês sobre a necessidade de pregarmos, a urgência, mas ao mesmo tempo eu quis falar um pouco sobre aquela questão de tirar das tensões, e até mencionei sobre a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, falei um pouco sobre a igreja de Éfeso, na Turquia, mostrei que ao mesmo tempo, na história do cristianismo, grandes servos de Deus praticaram uma obra, como foi o caso do próprio Lutero, que ele foi uma pessoa importantíssima na obra missionária. No entanto, ele não foi um missionário propriamente dito. Ele foi ali um reformador, ele foi um teólogo, aonde ele, com as suas 95 teses, causa uma revolução. E, logo depois, ele traduzindo a Bíblia para o alemão. E mencionei um pouco também sobre que cada grande servo de Deus no passado, como era o caso de Calvino, eles acabavam ensinando a palavra e, naturalmente, o fruto que eles realizavam era uma obra especial, porque depois de deixar uma igreja sólida, uma igreja forte, aquela igreja acabava evangelizando o seu bairro, a sua cidade, o seu país, e esse evangelho chegava em outros povos. Fiz ali um apontamento na aula passada, mencionando sobre quem era mais importante, John Wesley e Whitefield ou os moravianos? E chegamos à conclusão que, assim como a igreja de Antioquia da Síria, ela teve uma projeção missionária maior do que a igreja de Jerusalém, não há maiores, não há melhores. O que há são vocações. A obra missionária na vida de uma pessoa é uma vocação. A obra missionária em uma comunidade de fé é uma vocação. Agora, toda igreja tem que ter esse coração missionário, esse coração evangelístico. Mas muitas vezes nós não podemos se enveredar
para a obra missionária por vaidade, porque todo mundo está fazendo. Porque, como eu mencionei na última aula, Spurgeon era um pregador por excelência. Ele não foi um missionário, mas aí ele acabou fazendo uma obra de evangelização maravilhosa, tendo uma igreja forte e criando obreiros fortes e gerando e dando uma influência, inclusive teológica, de ministros, pregadores piedosos como ele. Logo, daquele trabalho de Spurgeon, mesmo ele nunca tendo saído, propriamente dito, do tabernáculo metropolitano, ele foi uma bênção na sua comunidade e ele acabou abraçando outras comunidades com o quê? Com o trabalho que ele fez. Então, na última aula nós trabalhamos um pouco sobre isso, e eu quis tirar algumas tensões, quebrar alguns paradigmas, mostrando que muitas vezes nós temos assim um desejo muito grande de fazer algo e a gente acaba se perdendo um pouco em cima disso. Queremos tanto fazer algo, mas queremos tanto fazer algo que se esquecemos que, na realidade, quem vai operar na nossa vida é Deus, não somos nós mesmos. Então, eu fiz questão de trabalhar um pouco com os irmãos sobre essa questão, para quê? Para pontuar essa clareza com vocês, mostrando que nós, de fato, somos coadjuvantes, que Deus, na realidade, ele que é aquele que faz uma obra entre nós. É Deus quem realiza muitas coisas conosco. Nós não fazemos muitas coisas se não formos com o auxílio dele. E sobre a aula passada, né, eu quis, até quando eu falei um pouco também sobre a questão da Turquia e da igreja de Éfeso, eu quis concluir mostrando que é muito fácil a gente olhar para a igreja do passado e fazer críticas, onde eu até chamei de críticas covardes, dizendo que a igreja de Éfeso falhou, porque hoje lá na Turquia, o que existe muito lá é o quê? O mundo muçulmano, é a religião islã. Enquanto a gente muitas vezes está falhando aqui. É claro que a mensagem que nos fica, não só da Turquia, mas de muitos outros lugares, como na própria Europa, no próprio Estados Unidos, que foram berços da evangelização, foram berços de avivamento, e que hoje muitas vezes estão alguns países passando por decadências espirituais. Isso é uma chamada para que a gente reflita sobre isso, para que a gente não caia também nos mesmos erros. Mas quando eu mencionei sobre a covardia, era chamando a gente a refletir um pouco sobre é fácil criticarmos, é fácil fazer um apontamento dizendo que a igreja de Éfeso errou e erraram aqui, erraram acolá, enquanto a nossa igreja, como eu disse para vocês, muitas vezes é uma igreja tão melindrosa, é uma igreja que sofre de várias frentes, vários ataques e sofre internamente também. Então, é claro que a gente não pode abaixar a guarda, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser coerente. Então, eu quis fazer um pouco dessa discussão com vocês para mostrar que a obra missionária ela é uma obra urgente, ela é importante, mas ela também é aquilo que eu, inclusive, falei com vocês sobre o que eu aprendi do pastor Bill Hybels, que é uma igreja local é a esperança do mundo. Mostrando que muitas vezes, quando cumprimos a nossa missão de forma local e temos uma comunidade forte, geramos um impacto poderoso. Eu, particularmente, eu não sei se é a minha visão, posso estar errado, vocês não precisam concordar comigo, mas hoje muitas igrejas querem fazer uma obra missionária, muitos irmãos querem fazer uma obra de evangelização, mas eles são crentes fracos, não são convictos, não são doadores, não são generosos, não são militantes na sua igreja local. Na minha opinião, o que falta nesses irmãos é essa clareza de um ministério muito forte com relação à sua vida, sua família e com a sua igreja local. Porque igrejas locais fortes geram comunidades fortes. Comunidades fortes evangelizam a sua cidade. O evangelismo que essa igreja gera causa impacto. E mesmo que não pareça no primeiro momento, mas quando menos percebemos, essa igreja está fazendo missões. E naturalmente o Espírito Santo começa a levantar pessoas para desbravar novos horizontes, fazer novas obras. Eu, particularmente, acho que um dos caminhos para termos
obras missionárias muito fortes, é termos igrejas muito fortes, né? Então, fica aqui o meu comentário, tá bom, meus irmãos? E semana passada, alguém ficou com alguma dúvida sobre os comentários? Queriam fazer algum apontamento? Não, pastor. Tranquilo. Júnior, pastor Johnny, irmã Cleusa? Não, pastor. Bom, como eu disse, irmãos, eu não quero aqui, com os meus apontamentos da semana passada, e porque eu sou um pastor, trabalhar com o demérito, a urgência e o dever de missões. Não é isso. Não é isso. Eu quero ter o zelo, eu quero ter o cuidado, eu quero ter o princípio, e quero que realmente o coração dos irmãos estejam queimando sobre isso. Por isso que eu usei a frase da missionária Durvalina, que cada coração sem Cristo é uma obra missionária. E eu não quero dizer que ganhando os nossos vizinhos, amigos, parentes, já devemos estar satisfeitos. Não. Enquanto houver uma alma sem Cristo, ali temos um dever. Mas o que eu quis mencionar e destacar com a palavra da semana passada foi: fujamos de uma meninice em evangelismo. Fujamos de uma meninice em missões. Não sejamos impelidos às emoções, porque muitos, pelas emoções e pelo desejo de ser útil ao reino, começam a fazer muitas coisas, mas se esquece de ser fiel na sua casa. Se esquece de ser fiel na sua igreja. Eu me lembro de uma obreira que eu tinha na igreja, uma obreira muito piedosa. Certa ocasião eu falei para ela: irmão, o que você gostaria de fazer? Ela falou: não sei, pastor, mas eu estou me preparando, quem sabe, para Deus me mandar para os campos africanos. Eu fiquei feliz ao ouvir isso. Falei: olha, glória a Deus, irmã. Que Deus realmente contemple a sua vida e diga um amém. Bom, passado pouco tempo, essa ovelha me deu tanto trabalho, irmãos, na igreja local. E ao longo dos anos ela me dava tanto trabalho. E aí eu digo para vocês, se uma pessoa dá tanto trabalho numa igreja local, guardem isso não é normal como um obreiro. Será que ele seria útil no campo? É previsível. Se é uma família que te dá, e no caso ali foi ela e a família, me deram tanto trabalho na igreja local, será que no campo eles iam ser bênção ou eles iam ser entorvos? Estão entendendo, irmãos? Muitas vezes as pessoas querem ser bênção lá fora, mas não conseguem ser bênção na família. Então foi em cima disso que eu quis quebrar alguns tabus. Em cima disso que eu quis trabalhar com vocês e mostrando assim algumas quebras de paradigma, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estava compartilhando alguma coisa anteriormente? Sim, tá compartilhando o texto, pastor. Ah, é? Tá bom. Qual era o texto? Assim está escrito? Não. Agora tá a capa do assim está Isso, escrito. esse daqui, né? Joia. Mas agora voltou pro texto. Isso. Olha só essa frase que eu deixei escrita na minha apostila. Penso que pequenos passos de hoje geram ao longo dos anos grandes avanços. Hoje, o despertar que a nossa nação vive e o que muitas outras nações chamam de avivamento no Brasil foram pequenos passos de homens de Deus, missionários, evangelistas, pastores e rebanhos que deixaram as sementes séculos atrás. Eu não sei se você sabe, irmãos, o evangelho chegou aqui no nosso país como igreja estabelecida por volta de 1840. Eu até deixo registrado aqui na minha apostila. Por volta de 1840, chega um grupo que se estabelece, e ali começam os primeiros grupos na nossa nação. Pastor, e antes de 1840? Antes de 1840 vinham missionários, vinham pastores, muitos morriam de malária, morriam apedrejados. O meu professor Maurício, ele me deu aula de história da igreja, me deu aula de ética cristã. Professor e pastor Maurício, ele foi e é diretor de seminário, assim como da convenção, um excelente professor. E eu lembro quando ele, logo depois dele ter feito sua graduação de teologia, ele foi fazer história na USP. E ele nos contava nas aulas de história que
está nos acervos da nossa história do Brasil, que alguns missionários, quando chegavam aqui, como o catolicismo era muito forte, os próprios monges e padres se reuniam nas praças e muitos missionários eram enxotados a pedra. Alguns acabavam indo para outras cidades e acabavam fazendo uma evangelização, davam fruto, mas não conseguiam estabelecer igreja, porque o catolicismo, principalmente o catolicismo que imperava naqueles dias, assim como vocês sabem, os jesuítas, eles foram os primeiros a catequizar e a doutrinar o povo brasileiro. Então, eles tinham essa característica de ser um grupo muito fechado e não serem abertos para ninguém. Então, muitos missionários morreram em solo brasileiro e não viram seus frutos abundantes. Hoje, colhemos o que eles plantaram. Então, hoje, quando nós olhamos para a história do Brasil, em 150 anos, 160 anos ou 170 anos depois, a gente fica feliz de ver esse povo evangélico. Como domingo eu mencionei, tantas igrejas evangélicas que se reúnem num domingo para adorar a Deus, a gente está colhendo fruto da semente que os missionários lançaram. Né? Então, essa igreja brasileira forte é fruto nosso ou foi fruto da semeadura deles? Eu creio que colhemos o que não plantamos. E o que os nossos filhos, na fé, colherão de nossas igrejas de hoje? Faço essa pergunta aqui para vocês, né? Então, eu não sei se vocês sabiam disso, mas a igreja brasileira, ela é uma igreja onde, de fato, ela começa por volta missionários luteranos, aí depois chegam os presbiterianos, chegam os batistas, os congregacionais, e ali por volta da virada do século, aí já tem vários grupos evangélicos espalhados na nossa nação. E aí, somente depois da virada do século XX, que a igreja começa a ter mais expressão no solo brasileiro. Mas percebam, passaram-se quase 60 anos como guetos. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, os nossos irmãos do passado, quando morriam alguns irmãos nossos, os cemitérios não eram católicos, não se era possível enterrar os nossos mortos. Sabia disso? Dá para acreditar nisso? Que vocês não podem. Por isso que quando a gente pega algumas comunidades protestantes no sul, luteranas, eles são fechados, não era porque eles eram fechados, porque eles quiseram ficar ali fechado dentro dos suas quatro paredes, eram por quê? Porque eles não tinham acesso, muitas vezes, para enterrar os seus próprios mortos. Então, eles acabavam se reunindo como grupos para poderem ali criar suas comunidades, fazerem a manutenção da fé, ao mesmo tempo pregarem o evangelho para as outras pessoas, mas as dificuldades dos nossos irmãos no século XIX, no início do século XIX, na segunda metade do século XIX, foi muito difícil. Só no século XX que começou a ter algumas mudanças sobre isso. E aqui, pasmem vocês, sabem quem foi que nos ajudou muito como evangélicos para que os nossos mortos fossem enterrados, os nossos irmãos pudessem participar, muitas vezes, de uma atividade de cidadania? Sabe quem que ajudou muito o povo evangélico naquela época? Os católicos. Não, os católicos eram contra. O prefeito, geralmente, junto com o catolicismo, eles ficavam nos seus conchavos, como nós éramos a minoria. As religiões afro eram as minorias, sofriam todo tipo de perseguição. Isso não era só os protestantes e o grupo afro, os judeus, os muçulmanos, qualquer outro grupo, qualquer outra religião. Quem foi que ajudou, não só os protestantes, mas quem vocês acham que foi? É um grupo. Maçonaria. A maçonaria. A maçonaria começou a assumir brigas em virtude desses religiosos que não estavam tendo acesso. E começaram, então, a fazer o quê? Brigas na justiça, brigas com relação à religião, brigas, quando eu digo assim, debates, né? Ir ao prefeito, ir à vereança, falar, não é justo que isso aconteça. Irmãos, até recentemente, no México, eu tive a informação de uma família de missionários
que uma filha de um casal missionário foi violentada e quando ela foi buscar tratamento no hospital no México, ela não pôde ser atendida porque ela era protestante. Isso tem poucos anos atrás. Dá para acreditar que hoje em dia isso acontece? Então, a maçonaria foi quem começou a dar voz aos nossos irmãos protestantes, tá bom? Então, agora, continuando aqui, hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre essa questão. Será que missões têm respaldo nas Escrituras ou é algo que todas as religiões fazem e nós não podemos deixar de fazer também? Então, a gente vai trabalhar sobre isso, né? Quando eu falei sobre conceitos missiológicos, né, a palavra conceito, ela é uma ideia, uma abstração, tem a ver com opinião, com reputação, ou ainda sentença ou uma máxima. Quando falamos em missões, o que vem à mente, né? Quando falamos em missões, irmãos, o que vem à mente? À nossa mente. O que vem à nossa mente, irmãos? Um trabalho que se deve fazer. Trabalho que se deve fazer, o que mais? Quando falamos em missões, geralmente nós lembramos do quê? Agências missionárias, não? As agências missionárias. Deixa eu fazer um comentário aqui com vocês sobre agências missionárias. Quem deveria, de fato, produzir toda missão na igreja? É uma agência missionária? Não. Quem deveria patrocinar as missões? A igreja. A igreja. Concordam com isso, irmãos? Claro. Alguma dúvida até aí? Não. Não? E por que as agências missionárias começam a entrar, então, em cena? Porque as igrejas não assumem esse compromisso. Exatamente. Pastor, mas essas agências, de alguma forma, a igreja não está como alicerce ou por trás delas, assim, não? Imagino que seria desta forma. Então, Gil, na realidade, o que acontece é o seguinte, Gil. Uma agência missionária trabalha em parceria com a igreja, mas elas nascem pela omissão das igrejas. Vamos lá. Eu acabei de falar que a igreja, logo no início do século XIX, quando ela veio para cá, sofreu porque tinha oposições das religiões predominantes aqui no nosso país, que era o catolicismo. Tudo bem. Num primeiro momento ela sofreu. Então, quando ela recebia um missionário, seja ele luterano, presbiteriano, ele tentava fazer uma obra, a igreja aqui tentava dar o apoio juntamente com a igreja que tinha enviado. Então, num primeiro momento, a igreja sendo missionária, a agência acaba sendo um braço da igreja local. Mas agora vamos imaginar uma igreja, vamos pegar aqui o grupo neopentecostal. O neopentecostalismo, ele faz discípulos ou ele faz prosélitos? O que vocês acham? O que é o proselitismo, irmãos? Jesus disse isso ao falar sobre o que os fariseus faziam. O que é o proselitismo? Eu me esqueci. Prosélito é aquele que segue todo o sistema da igreja, dos líderes, né? Daquela suposta religião, né, Júnior? Isso. Proselitismo nada mais é do que uma pessoa que é ganha numa religião e ela é incluída naquela religião. Então, quando Jesus fala e faz uma denúncia ao proselitismo dos fariseus, Jesus estava dizendo que os fariseus viajavam pelo mundo todo procurando alguém para seguir os passos deles, mas depois que ganhavam eles, faziam prosélitos, ou seja, seguidores iguais a eles, mas não seguidores de fato a Deus. Então, seria mais ou menos o seguinte: o proselitismo é um adepto a qualquer tipo de religião, e o discípulo, ele é o aluno de fato de Cristo. Seria, em tese,
essa definição. O neopentecostal de hoje, ele forma um cristão ou forma um prosélito? Prosélito, né? Prosélito. 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 Eles fazem mais um desserviço do que um serviço, não é? Então, o que acontece, irmãos? Vamos imaginar o seguinte, a igreja neopentecostal, quando elas enviam missionário, elas não enviam missionário com motivações corretas. Elas querem criar a sua igreja em outro lugar. A expansão do seu ministério, não é a do reino de Deus. Mesmo a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, ao ter esse nome, ela é uma igreja sectária. Ela trabalha para ela, para os motivos dela, e não para o reino. Quando ela se envolve com alguém, é com interesse próprio. Ela pratica o desserviço que Paulo recomendava sobre Timóteo. Ele falava que o verdadeiro obreiro de Deus é aquele que não busca os seus próprios interesses. A Universal só busca os seus próprios interesses. E ela cria uma geração de discípulos de prosélitos que só buscam os seus próprios interesses. Então, quando nós vemos uma igreja como é, no caso, a Igreja Universal e todas as demais variantes dela que fazem um trabalho de neopentecostal, eles não são enviadores de missionários para o reino. Eles querem para eles, riqueza para eles, para o seu bel prazer. Eles vivem em função de satisfazer os seus ideais. Logo, as agências missionárias, elas nascem em contextos assim. Pessoas dentro da igreja que se rebelam, aparentemente àquela estrutura, e falam, não, vamos ganhar pessoas para Cristo. Vamos ganhar pessoas para Deus. Vamos sustentar pessoas. Agora, percebam, irmãos, eu diria que as agências missionárias, elas acabam sendo algo que surge pela omissão da igreja. Mas, de fato, na história da igreja bíblica, a gente vai ver o seguinte, que quem envia missionário, de fato, é o quê? É a igreja. A gente vê isso aonde? Lá em Antioquia da Síria. A gente vê que Barnabé e Paulo são enviados por eles. Então, na realidade, fazendo aqui uma defesa às agências missionárias e fazendo aqui uma crítica às igrejas que, infelizmente, se enveredaram para motivos políticos, bairristas, egoístas. Então, fica aqui uma crítica a esse tipo de pensamento, tá bom, meus irmãos? É verdade. Porque as denominações, elas, na realidade, as igrejas, elas devem servir como lugares aonde o reino de Deus deve ser expandido. E já que muitas igrejas e denominações não fazem isso, nascem as agências missionárias, tá bom? Tudo bem? Sim, aí eu acredito o seguinte, as igrejas terceirizam esse trabalho para as agências. Sim, hoje elas acabam terceirizando, porque ficou aí onde entra, irmão Júnior e demais irmãos, as agências missionárias podem ter aquelas agências missionárias que se enveredaram por um caminho perigoso, pode, mais emotiva, mas temos muitas agências missionárias sérias, Sim, que fazem um trabalho excelente. Então, as igrejas acabaram terceirizando. Então, nós entendemos que as agências missionárias acabam sendo uma permissão de Deus para o momento que a gente vive, tá bom? A logística, toda a infraestrutura, o ensino de transcultural, de preparar todo o missionário, talvez para a igreja fica muito inacessível. Então, ela terceirizou, exatamente. Então, as denominações e as igrejas deveriam fazer isso. Então, irmãos, guardem isso. Se uma igreja ela não faz um trabalho missionário, ela tem que ter o quê? Um coração missionário. E o coração missionário começa onde? Querendo ganhar os seus próprios amigos, familiares, o seu bairro, ou seja, fazendo aquilo que nós chamamos de obra de evangelização. Fazendo uma obra de evangelização, sendo uma igreja forte, que proclama o amor de Cristo e vai ganhando sempre mais um, trazendo para essa comunidade. E aí, quando Deus levantar os missionários, essa comunidade já está pronta para enviar esses candidatos. Por quê? Porque ela já vive esse amor de Cristo, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Tranquilo?
Beleza? Então, meus irmãos, hoje a gente vai entrar aqui, agora na nossa segunda aula, uma segunda temática, que é a batalha espiritual. A batalha espiritual propriamente dito. Só um adendo do que você falou aí, Ah, sobre as neopentecostais e outras com a mesma linha. Eles querem expandir a igreja, não o reino de Deus, não o evangelho. exatamente. Ele quer expandir. E deixa eu até falar uma coisa aqui para vocês que é muito interessante, irmãos. Talvez vocês não tenham essa percepção, porque vocês não estão inseridos, né? Mas só para vocês terem uma ideia, toda pessoa que realmente tem visão de reino, a denominação e a igreja local, ela é colocada no devido lugar. Porque Deus e o seu reino vai acima de tudo. A palavra de Deus e o reino de Deus vai acima de tudo. E a igreja, pastor? Claro que a igreja é importante. E a denominação, pastor? E a placa? Claro que tudo isso é importante. Mas nós não priorizamos essas coisas. Por exemplo, irmãos, nosso seminário e todo seminário serve. Visão de reino. Não é encher as fileiras da igreja local ou da denominação. É formar obreiros para o reino. Aonde? Aonde Deus os levar. Por isso que, por exemplo, eu amo ministros do reino. E eu tenho paura de ministros tribais. Eu não sei conviver com os tribais. Porque os tribais, eles são facciosos, e na hora em que eles estão agregando-se a nós, mais cedo ou mais tarde eles vão deixar de agregar. Por quê? Porque o que interessa para um tribal é o que eles vão ganhar. Não é, de fato, o que Deus vai ser glorificado. Então, assim como um seminário ele pode ser tribal, uma igreja pode ser tribal, uma denominação pode ser tribal, pode existir também até mesmo um trabalho missionário tribal. Mas eu digo, irmãos, o verdadeiro trabalho missionário é expandir o reino de Deus. É o princípio de Abraão que a gente vai aprender hoje. É ser bênção para todos os povos. Então, um verdadeiro missionário que ele é enviado de uma igreja, ele vai para o campo missionário, chegando lá, se ele ganha pessoas e ele pode colocar aquelas pessoas numa igreja local, mesmo que não seja a denominação dele, ele coloca. Por quê? Porque ele é agente do reino. Aí ele só vai estruturando seus trabalhos quando ele conseguir montar uma congregação da denominação que o envia, aí ele faz. Caso contrário, é comum os missionários irem para outros países, principalmente países que não têm um índice grande de cristãos, e lá naqueles lugares ele ganha uma família aqui, ganha uma família 5 quilômetros depois, ganha uma família 15 quilômetros, ou seja, essas famílias, muitas vezes, elas moram do lado de uma igreja parecida, uma igreja irmã, mas é pentecostal. O que o missionário faz? O missionário vai até aquela igreja e faz a ponte entre o pastor e aquela ovelha. Porque, irmãos, deixa eu dar um exemplo aqui do meu amigo que foi para o México. Lá no México, igreja de 100 membros, quando ele foi para Guadalajara, era muito grande. 100 membros era uma igreja muito grande. Só para vocês terem uma ideia, lá no México, nos dias que ele foi, o meu amigo Davi Boldon e a sua esposa, Esther, com seus filhos, só para vocês terem uma ideia, a filha mais velha dele foi morta por um grupo de narcotraficantes. Foi queimada, irmãos. A dor que essa família sentiu. Eu conheci a Estrela, eles vinham, dormiam na minha casa. Imagina, irmãos, você vai para o campo para proclamar o amor de Deus e, de repente, por situações com pessoas do narcotráfico, tentam fazer certas coisas e o missionário teve a sua postura e aí incendiaram a casa dele. Como a filha, essa Estrela, era surda, ela nasceu com essa deficiência, ela era especial, então ela não ouviu o barulho das pessoas gritando. Foi muito difícil. Então, só para vocês terem uma ideia, o Davi me contava que lá, quando você comprava um terreno e ia colocar em nome da igreja, o cartório de registro não te permitia.
Porque os únicos no México e nas cidades que eles estavam, que era permitido ter alguma coisa, era a Igreja Católica. Então você tinha que colocar as coisas no nome do missionário ou no nome de alguém que estava lá para poder o trabalho ir crescendo. E assim, irmãos, com muito, mas muita dificuldade. Então era comum uma igreja estar aqui e outra igreja estar a 20 quilômetros. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos no Alto Tietê aqui, 20 quilômetros aqui da nossa igreja local é Mogi das Cruzes. Então, pensa, muitas vezes você ganha uma pessoa que mora a 20 quilômetros, mas do lado da casa dele, ou no mesmo bairro, tem uma igreja. O que o missionário faz? Ele é do reino, irmãos. Agora, o neopentecostal é tribal. Ou você fica na igreja dele ou não fica em lugar nenhum. Estão entendendo, irmãos? Então, tudo bem até aí? E agora vamos trabalhar um pouco, meus irmãos, na batalha espiritual. E por que eu peguei esse assunto aqui? Porque, irmãos, nós não podemos falar de missões e esquecer que nós estamos fazendo o quê? Uma batalha espiritual. Eu quero ler agora com vocês 2 Coríntios 10, 3 e 4 e Efésios 6, 12. Leia para nós, Júnior, 2 Coríntios 10, do 3 e 4. E, Gil, leia para nós Efésios 6, 12. E hoje, agora, eu vou estar pegando aqui com vocês, meus irmãos, o material lá do mestrado que eu comecei, ou melhor, com o pastor Valdeir Contaifer. Ele é um pastor batista brasileiro, que ele tem um trabalho maravilhoso lá no Vale do Amanhecer. Então, a gente vai agora pegar só um pedacinho dos slides dele, desse módulo que foi espetacular quando eu estive ali fazendo a aula de mestrado lá no STBnet, com esse pastor Valdeir. Ele é batista brasileiro, mas é um homem cheio do Espírito Santo, meus irmãos. E ele tem um trabalho no Vale do Amanhecer. Vocês já vão entender o que é o trabalho missionário no Vale do Amanhecer em Brasília. Alguém conhece o Vale do Amanhecer em Brasília? Não. Não? Não. Então, vocês vão ficar sabendo. De vez em quando, não tem assim algumas coisas que, principalmente antigamente, na década de 90, 80, 90, que o pessoal se reunia para receber as energias do cosmos, porque ia ter o final do mundo, e tinha algumas regiões aqui no Brasil que o pessoal recebe ali contato com OVNIs. Vocês já viram algumas coisas com relação a isso, não? São Tomé das Letras, né? Exato. Tem algumas regiões do Brasil. E lá em Brasília tem um lugar chamado Vale do Amanhecer, que é uma cidade mística, opressa, que existe até hoje lá. E que o pastor Vandeir faz um trabalho lá. E por que eu estou falando agora, irmãos, sobre batalha espiritual? E vamos lá, meus irmãos. Ter uma igreja saudável tem ou não tem uma batalha espiritual? Claro. Meu Deus do céu. Temos irmãos maduros na igreja. Tem batalha ou não tem batalha? Tem. Só para vocês terem uma ideia, esses dias atrás eu estive resolvendo uma demanda na minha igreja local que me custou 3 semanas, irmãos. 3 semanas. Uma família e principalmente uma pessoa querendo trabalhar nos ministérios, mas toda atrapalhada, com a vida toda errada. E ali, quando eu soube que ela estava querendo entrar, eu fiquei muito preocupado, porque a família dela não se posicionou. Ou seja, veio um problema no meu gabinete pastoral. Sendo que eu precisava, naquele primeiro momento, que a família mesmo freasse essa irmã, no caso, né, uma irmã, dizendo, você não está preparada para trabalhar. Porque imagine, irmãos, queremos que as pessoas trabalhem na igreja ou não? Queremos que elas se unam à frente dos trabalhos ou não? Mas tem critérios para trabalhar no reino ou não? Tem. Sem dúvida. Agora, chega uma pessoa que dá mau testemunho, faz um monte de coisa errada,
se reconcilia com Deus do jeito da pessoa e continua fazendo um monte de coisa errada, e de repente vem e quer entrar nos ministérios. E aí? O que o pastor faz? Estão entendendo? Na maioria dos lugares, essa pessoa é muito bem-vinda. Passam a mão na cabeça dela e enfiam ela em algum ministério. Exatamente. Agora eu te digo, Gil, mas vamos imaginar que essa pessoa é de uma família, e é uma família também que trabalha bastante na igreja, mas ninguém da igreja freia essa pessoa. Ou seja, parece que agora o pastor vai ter um problema com a família. Estão entendendo? O que eu fiz? Guerra espiritual. Joelhos no chão. Joelhos no chão. Eu, minha esposa, e ali orando, pedindo, Senhor, vai à frente. Passei 3 semanas. Cheguei num irmão, que é um irmão muito consagrado, falei, meu irmão, me ajuda em oração, estou com um problema aqui. Não abri em parte, até porque ele já sabia da situação. E falei para ele, pastor, o que a gente vai fazer? Só orar. E ali começamos a orar. Graças a Deus, o Senhor agiu. No sábado passado, eu pude sentar com essa irmã e ali pôr em pratos limpos, ela aceitou toda a orientação, depois chamei parte da família e ainda estou chamando um por um da família ou os envolvidos. E a minha palavra com a família é, como vocês me permitem isso passar? Como vocês endossam e não falam nada? Ou seja, a família precisa ser forte, inclusive para dizer sim e para dizer não. Porque no momento em que a família não fala nada, a pessoa passa o primeiro estágio. E se o pastor vai e fala, e por acaso o pastor fala e a pessoa não compreende, ou tem alguém da família que apoia, pronto, está feito o barraco. Dentro da igreja para trabalhar para Jesus. É uma guerra espiritual ou não? Estão entendendo, irmãos? Isso é muito sério. Temos que ter critérios. Então, o que eu fiz? Orei muito e Deus agiu. Graças a Deus, essa irmã aceitou. E ali já estive falando com uma pessoa e estarei falando com outras pessoas. E graças a Deus as coisas estão, eu diria, 95% já resolvidas. Falta eu falar apenas com mais uma pessoa. Percebam, irmãos, guerra espiritual. Guerra espiritual, porque eu posso até mesmo estar certo, mas se eu falar da forma errada, pronto, a pessoa pode causar um problema. Perceba, irmãos, guerra espiritual. A gente não está brincando. Quando a gente faz igreja, a gente precisa de pessoas maduras. E quando a gente faz ministérios, a gente precisa de pessoas maduras e espirituosas. Quando a gente faz evangelismo, a gente precisa de pessoas mais maduras e mais espirituosas. E de missões, pelo amor de Deus, aí que o nível de espiritualidade, de maturidade tem que estar lá em cima. Por quê? Porque ele estará representando aquela comunidade local longe de nós. Então, leia para nós os textos, por gentileza, Júnior, por favor. 2 Coríntios 2, 10, 3 e 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Joia. Ou seja, nós estamos aqui, irmãos, mas a dinâmica de uma igreja local não tem nada a ver com uma empresa, não tem nada a ver com a política, não tem nada a ver com nada dessa terra. A dinâmica é espiritual e para a gente pregar uma mensagem, para a gente dirigir um grupo, para a gente ganhar um lar, podem ver que Jesus deixou uma instrução simples. Quando entrarem num lar, diga que a paz esteja nessa casa. Se lá existirem filhos da paz, a paz os achará, os encontrará. Se não, a paz não os encontrará. E se por acaso aquela cidade vos maltratar e os expulsar, sacuda a poeira do pó, da roupa e das sandálias, porque vocês estarão lavando as suas mãos. Fizeram o seu papel. Guerra espiritual. Estão entendendo, meus irmãos? Se isso ao nosso redor já é importante, imaginem fora. Tá bom, meus irmãos? Então,
Leia para nós agora, Gil, o seu texto de Efésios, que eu pedi, 6:12. Pastor, me permita contar um breve testemunho rapidinho, antes de ler? Pode contar. Breve. Em meu trabalho em Jundiapeba, há alguns anos atrás, eu entrava em alguns lares lá, né? E certa vez, entrando em um lar pela primeira vez, o demônio se manifestou em uma pessoa da família lá, né? Pus o pé assim na casa, assim, ao entrar, a pessoa já caiu no meio da sala endemoniada. E o espírito maligno falou que queria matar a família do outro lar que eu estava fazendo o mesmo trabalho. E naquele momento eu percebi que o trabalho exigia mesmo assim uma guerra espiritual assim fora do comum. Foi naquele momento assim que eu comecei a levar mais a sério tudo que eu estava fazendo lá. E cai assim diretamente tudo isso que o pastor está falando aí agora, né? Exatamente. Inclusive esse texto que eu vou ler agora também. Exatamente, Gil, parabéns, você vê, Gil, graças a Deus, Gil, você não viu aquilo como, faz parte, não, irmãos, é batalha mesmo. E posso dizer que tem horas que nós não teremos essa dinâmica, né, de ver demônios, possessos, mas muitas vezes quando a gente tem um lar que é resistente ao evangelho, um lar que é hostil, então são demônios trabalhando também. E a gente está falando aqui no contexto, Gil, de igreja brasileira, que tem crente em tudo que é lugar. Agora imagine você, que nem meu amigo citado aqui, que saiu de São Paulo, que saiu de uma igreja lá na Vila Mariana, Igreja Batista do Povo, e foi lá para o México. Naqueles dias, a estatística dizia que os evangélicos no México não passavam de 2%, dependendo da cidade. Alguma cidade era menos do que 1%. Pense nisso. O que é 1% da população? É a coisa mais difícil do mundo. Então, meus irmãos, se aqui, no ambiente nosso, já, eu diria, apinhado de crente, de anjo, de ministro, de igreja, a gente já tem esses embates, imagina fora, né? Aproveitando de você contar esse testemunho, deixa eu contar um rapidinho aqui, que um seminarista contou também na classe, para nós, certa ocasião. Foi o pastor orar na casa de uma pessoa, né? E foi ele e levou o filho dele. Só que o filho dele era meio desviado. Então, de repente, enquanto ele estava ali orando, manifestou o demônio na pessoa. E o pastor repreendendo, sai, sai. E o filho do pastor, que era meio desviado, dizia, não deixa sair não, Jesus, deixa sair não. Morrendo de medo. Deixa sair não. Entendeu? Era uma guerra contra e uma guerra a favor. Nessa hora, o desviado ficou com medo, porque se sai, pega ele. Sabe? Demos muita risada na classe, né? Você vê, né, Gil? Tem vezes que a gente precisa aprender. Agora, isso é só lá fora, Gil? Não é. Muitas vezes na igreja, irmãos, ministério, políticas, vaidades, entendeu? Então, leia o texto para nós, por favor, meu irmão. Claro, agora. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Joia. Ou seja, há uma batalha. Pastor, e ela vai acabar quando? Nunca vai acabar, meus irmãos. É igreja? É dinâmica espirituosa. É igreja? Se prepara. Tem crente? Você está levando a palavra, é batalha. Dr. Martin Lloyd Jones, ao ser convidado para pregar para os seminaristas, ele pregava, aliás, mensagens de conversão, de arrependimento. E muitos chegavam para ele e diziam, mas pastor Lloyd Jones, aqui é um seminário teológico, só tem crente, ministro. E o pastor Martin Lloyd Jones falou, eu sei, mas muitos aqui precisam se converter, ainda não se converteram. Batalha espiritual. Não importa o setor, se é uma igreja, se é um seminário, se é um trabalho da igreja, uma escola da igreja, ou principalmente trabalhos que levem o evangelho para todas as nações, há uma batalha espiritual. E a gente não pode perder isso de vista nunca, tá bom?
E aqui, irmãos, eu coloquei na minha apostila uma frase, olha, não podemos falar de missões e nos esquecer das batalhas existentes nas regiões celestiais desde a queda do homem. Foi assim no jardim, meus irmãos, vai ser assim para sempre. E aqui eu aprendi com um colega que ele conta uma história, eu até deixei aqui registrado para contar a história do pastor que pregou na Rússia comunista. Um pastor foi convidado a pregar na Rússia comunista, e vocês sabem, naqueles dias de janela de cortina de ferro, ninguém entrava, mas um pastor foi convidado, se eu não me engano, foi até o próprio Billy Graham. E enquanto ele pregava, estava diante dele muitos generais e a alta sociedade. Não me recordo se foi Billy Graham, se foi um grande outro evangelista. E ele era americano. E enquanto ele falava, num dado momento, um dos generais foi até ele e perguntou assim, pregador, mas me fala um pouco, o comunismo, o socialismo é do diabo? Olha só que coisa, hein? Arapuca não é? Mas o comunismo e o socialismo é do diabo? O diabo está aqui? Imagina. E aí o pastor, com muita sabedoria, guiado por Deus, disse assim, olha, o diabo está na América. O diabo atua na América. O diabo atua também na Rússia. Seja ele como for, ou a maneira em que for, seja pela corrente política que for, o diabo sempre estará atuando. Só muda o formato, mas o diabo é o mesmo. O diabo vai agir entre os comunistas, socialistas, e o diabo vai agir entre os capitalistas e religiosos. É o mesmo diabo. E ali o general fala, tá bom. Então, porque ali se ele fala que o diabo só estava na Rússia, pronto, está preso, né? É como se fosse uma afronta. Então quer dizer que só está aqui o diabo, lá não está. E de fato, irmão, sejamos honestos. Na América, próspera e abençoada, que envia missionário, o diabo não está lá. O diabo não está nos pastores televangelistas que se enveredaram para a vaidade, as igrejas que viraram igrejas politizadas. Claro, sempre esteve. O diabo vai usar o quê? Ele vai usar os seus artifícios para atingir os seus objetivos, que serão sempre quais? Aqueles que negam a palavra de Deus e que fazem com que o homem seja o centro de tudo. Ou seja, guerra espiritual. Por isso que uma igreja, não é porque ela é uma igreja abençoada, próspera, que não tem guerra espiritual. O diabo é o diabo. É o mesmo que atuou no jardim, é o mesmo que atua em qualquer lugar. Ontem, quando eu publiquei para vocês aquela palestra daquele rabino, eu achei muito interessante, porque ele fez uma citação, inclusive, ele cita, inclusive, estudos rabínicos, falando sobre que, dentro dos seus estudos rabínicos, há um pensamento em que Deus não queria que a mulher e o homem nem comesse nem tocasse no fruto. E eu peguei o texto de Gênesis e eu nunca tinha notado exatamente isso. Lá está dizendo, não coma e não toque. Realmente, o texto de Gênesis está dizendo que é para não tocar. Por quê? Porque tocar era pecado, e dentro da perspectiva lá do estudo que o rabino apresentou, era mais ou menos assim, que ao tocar a mulher, ela não, num primeiro momento ela não pecou. Ela continuou ainda no seu estado de pureza. Mas no momento que ela come, aí veio o grande pecado. Mas não é que ela, ao tocar, não tinha pecado, mas ela não tinha sentido os efeitos do pecado. Eu achei muito interessante isso. Fiquei curioso, né, sobre essa ideia. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Olha como o diabo ele é astuto. No Éden perfeito. Ele consegue inflamar o coração do homem e da mulher para o quê? Para ser seduzido pelos olhos, pelo tato, pelo toque. E mesmo que o toque, num primeiro momento, não fosse aquele grande pecado, é aquele pecadinho só de ter tocado, só de ter ali massageado algo que era contra a vontade de Deus. Então, assim, eu achei bem interessante, eu nunca estudei isso a fundo, mas fica aqui uma citação, tá bom? Beleza, meus irmãos? Joia? E agora vamos abrir os slides. Aliás, está dando 1 hora, vou fechar aqui esse bloco.
a gente vai abrir os slides a partir do segundo bloco, tá bom? Tudo bem? Ok. Então, vou encerrar aqui a nossa gravação agora, e assim a gente vai estar abrindo o bloco a partir do segunda parte, tá bom? Eu vou parar a gravação. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Ok. Joia. Então, vou parar aqui.